Carla Zambelli passa por um enorme constrangimento na Câmara dos Deputados. Eu até poderia ficar com pena de Zambelli se Zambelli não fosse Zambelli, porque ela já é considerada uma ex-deputada em atividade, isso é consenso em Brasília. Só que ela não vai ser cassada pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o que é uma grande vergonha. O Conselho de Ética não quer criar precedentes para futuras cassações, vai deixar isso tudo para que o Judiciário casse Zambelli, mas isso pode demorar alguns meses e até lá Zambelli vai ficar vagando como um verdadeiro zumbi, implorando por ajuda de algo que ela não vai ter, porque Zambelli não vai ter apoio de ninguém, já que ela não tem mais poderes, perdeu toda a sua força e vai ficar ali implorando, se humilhando por absolutamente nada. Você fica com dó de Carla Zambelli? Você concorda comigo que é um constrangimento? E mais ainda, você concorda que é uma vergonha o Conselho de Ética não caçar Zambelli? O que você acha dela? Deixe seu like se você quer que ela seja caçada e se inscreva no canal. O que está acontecendo é que a cassação da Carla Zambelli pelo Conselho de Ética não é um consenso. Carla Zambelli foi denunciada e a denúncia foi aceita, porque em uma dessas comissões parlamentares de inquérito, a Zambelli proferiu um constrangimento a um colega parlamentar. Uma total quebra de decoro de alguém que não tem decoro algum. E é por isso que ela é tão bem votada, porque os bolsonaristas adoram tipinhos como a Carla Zambelli. Esse processo já está sendo analisado e a Zambelli ela será punida no Conselho de Ética. Só que a punição ela pode ser uma punição desde uma advertência até a pena máxima, que é a cassação. Só que internamente no Conselho de Ética não existe um consenso para a cassação de Carla Zambelli, mesmo após toda a polêmica envolvendo o Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara e as investigações contra a Carla Zambelli. Não há esse consenso. Na minha opinião, é um grande papelão o que o Conselho de Ética está fazendo. A mesma coisa acontece com o caso do Abílio Brunini. Nós falamos recentemente sobre isso. O Abílio Brunini é aquele parlamentar bolsonarista que parece o tio Chico da família Adams, que toda a sessão de CPI vai lá e causa algum tipo de tumulto. Já passou da hora dele ser denunciado, já passou da hora dele ser punido, mas simplesmente nada acontece com o deputado Abílio Brunini. No caso da Carla Zambelli é a mesma coisa. A Câmara dos Deputados precisaria cassar o mandato de Zambelli pelo Conselho de Ética, mas isso não vai acontecer. É uma vergonha. Para que existe o Conselho de Ética, sendo que os parlamentares, na hora que eles têm quebras de decoro, quebra de decoro explícito, eles não são cassados, eles não são punidos. É uma situação que mancha a imagem do próprio parlamento e o pior, cria uma percepção muito negativa na população. Que as comissões não servem para nada, que os deputados eles só estão lá para fazer bagunça, eles não trabalham direito. Isso tudo é muito ruim. Como nós falamos, o Conselho de Ética não vai caçar a Carla Zambelli, porque se a Zambelli for caçada, cria-se um precedente dentro do Conselho de Ética para caçar outros mandatos de outros políticos que fizeram coisas até mesmo piores do que a própria Carla Zambelli, como o Nicolas Ferreira, quando ele colocou a peruca e se revelou como a Nicole Chupetinha. Então aquilo ali foi muito mais grave e não vai acontecer absolutamente nada com o Nicolas Ferreira. Os parlamentares apostam na cassação no judiciário, porque é uma forma de evitar a criação desses precedentes. E a Zambelli, como ela é vista como uma ex-parlamentar em atividade, a cassação no judiciário é algo natural. Porque a Zambelli está envolvida no caso do Walter Delgatti, esse caso não vai passar impune, porque foi muito sério o que a Carla Zambelli fez, e além disso, nós temos também outros inquéritos abertos no TSE. Inquéritos esses que poderão levar a Carla Zambelli à cassação. Então essa é a situação da Zambelli. Os parlamentares não vão mover palitos, pedras, dedos para que Zambelli seja cassada, porque essa cassação já é dada como certa pelo judiciário. Só que essa situação é muito humilhante para Zambelli. Essa é a grande verdade. Porque até o momento de sua cassação, ela vai ficar com a expectativa, vai tentar ir lá, vai tentar um apoio, quebrar barreiras, quebrar resistências, vai se arrastar, vai implorar. Mas isso não vai servir de absolutamente nada. Porque a Carla Zambelli, pessoal, ela foi uma deputada super bem votada. Super, super bem votada. É a deputada mais votada do bolsonarismo em São Paulo. Ela tem mais votos do que o Eduardo Bolsonaro. Só que se você perceber,
O caso da Zambelli não está repercutindo na Câmara dos Deputados. Ela se enfraqueceu muito, diferentemente do que aconteceu com o Daniel Silveira. Quando o Daniel Silveira foi para o Conselho de Ética, o caso repercutiu muito, houve todo um burburinho, houve todo aquele escândalo típico do bolsonarismo, o que não aconteceu com a Carla Zambelli. Primeiro porque o Bolsonaro, ele não é mais o presidente da República, e porque a Carla Zambelli, ela se esfacelou politicamente. Os poderes dela foram completamente pulverizados. E ela está totalmente isolada. Política, pessoal, é expectativa de poder. O político, ele consegue atrair interesses e pessoas para a sua órbita se houver uma expectativa de futura de poder. Como a Carla Zambelli é uma ex-parlamentar em atividade, como há um consenso em Brasília que ela vai ser cassada, por que que os parlamentares vão querer se associar a uma figura política que não tem futuro? Ninguém vai querer fazer isso. Absolutamente ninguém. E claro que ninguém quer se indispor também com os tribunais, porque Zambelli vai sofrer punições de tribunais e se eu ficar atrelado, próximo a Carla Zambelli, eu posso também ficar mal visto. Para que eu vou me movimentar num jogo que já está perdido? É impossível reverter. Então vamos isolar Zambelli. Ela implorou a ajuda do PL naquela entrevista coletiva que ela concedeu no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Não foi ninguém. Foi lá uma meia dúzia de gatos pingados, mas não foi absolutamente ninguém. A ordem é: não vamos nos aproximar de Carla Zambelli. Não há expectativa de poder. E essa ordem também vem do Bolsonaro, porque os advogados de Bolsonaro recomendaram ao ex-presidente e também a Valdemar Costa Neto que eles submerjam o caso de Zambelli. Porque de todos os casos que envolvem Bolsonaro, esse é visto como o pior. É pior do que os atos antidemocráticos, é pior do que as joias, é pior do que todos os outros. Falsificação dos dados dos imunizantes, ataque todos os outros. Por quê? Porque, primeiro, não é sabido o que Zambelli conversou com o Walter Delgatti sobre Bolsonaro e sobre a campanha. Então, se nós não sabemos quais são as informações e o que foi falado, é melhor nós não nos movimentarmos. Fora que há o receio que o Walter Delgatti faça uma delação premiada, como já foi ventilado pela defesa do Walter Delgatti Neto publicamente em uma entrevista à Globo News. Então é melhor ficar quietinho, é melhor ficarmos na nossa, porque pode ser que haja aí algum tipo de repercussão. Então, Bolsonaro ordenou, os seus aliados vão abandonar Zambelli. Ah, mas o Flávio falou. Claro, porque é um receio com as ameaças que Zambelli fez, já que tanto o Bolsonaro quanto o Valdemar Costa Neto estiveram na reunião com o Zambelli e o hacker. Então é melhor falar alguma coisinha para demonstrar apoio, mas não o Bolsonaro. Porque há um pânico generalizado dentro do PL. Segundo o Robson Bonin na revista Veja, Bolsonaro e Valdemar Costa Neto discutiram jogar Zambelli aos leões. Houve essa discussão. Mas eles falaram o seguinte: não, nós não podemos abandonar Zambelli à própria sorte, nós não podemos jogar Zambelli porque ela pode acabar nos prejudicando. O Valdemar Costa Neto saiu em defesa de Zambelli, Bolsonaro não gostou, porque os advogados tinham recomendado que ele ficasse em silêncio, assim como o Valdemar Costa Neto. Mas o Costa Neto foi pressionado pelos bolsonaristas, o Valdemar Costa Neto foi pressionado internamente e até ao receio da Zambelli fazer uma delação premiada. Ela vai prestar depoimento recentemente à Polícia Federal. O que pode sair desse depoimento? Ninguém sabe no momento. Mas Bolsonaro também vai ter que prestar esclarecimentos e o Valdemar Costa Neto. É um pipinaço. Então ela é uma figura tóxica, é uma laranja podre que ninguém quer ter perto. Por isso que ela vai continuar com falsas esperanças, se arrastando, se humilhando de um modo constrangedor, até que o judiciário acabe de uma vez por todas com o constrangimento de Zambelli.